conteúdo, porque a gente está muito aperreado. Ok, doutor. Vocês estão vendo minha telinha, né? Creio eu. Tudo ok? O áudio ok? Vocês estão vendo a tela compartilhada, né? Tudo ok. Falta ligar aqui o trocinho aqui, peraí. O trocinho é ótimo. O highlighter. É doido, macho. Eu tô aprendendo a fazer tanta marmota nesses 2 anos de pandemia aqui. Não, ok. Ok. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa me perguntem. A aula hoje... boa noite. Vou começar um conteúdo completamente novo para vocês. Vocês ainda não viram esse conteúdo em nenhum momento do curso, que é reações de oxirredução, certo? Então, perguntem. É uma aula muito introdutória, onde eu vou falar muita coisa para vocês. Então, se você não entendeu algum ponto, pelo amor de Deus, não deixe passar, me pergunte. E eu vou passar essa aula depois para vocês. E o conselho que eu dou do meu coração é que vocês terminem de assistir essa aula antes de dormir. Revisem o conteúdo antes de dormir, isso é sério. Eu tenho estudado aí técnica de estudo com abordagem neurocientífica, certo? E uma coisa que eu vi muito legal é que o ciclo de aprendizado ele acontece em 24 horas. Então, o que você está vendo agora, se você revisar e estudar ele sozinho ali, dar uma lida, dar uma escrevida no que é importante dessa aula, hoje, antes de dormir, você vai ter uma fixação muito boa. Então, sigam aí a dica, beleza? Beleza. Sejam bem-vindos. Vamos estudar o quê? Nós vamos começar hoje a falar das reações eletroquímicas, certo? Especificamente no número de oxidação e as pilhas. Pilha eu até sei o que é, mas NOx eu nunca vi mais gordo, professor. Cuidado aí com a gordofobia, meu querido. NOx nada mais é do que número de oxidação, pessoal. Agora eu não entendi. O que é número de oxidação? Vamos definir, pessoal. O número de oxidação, pessoal, ou estado de oxidação, ele se refere ao número de cargas que um átomo teria em uma molécula ou composto iônico, caso houvesse transferência completa dos elétrons. Como assim? Tá quase. Dá um exemplo aí. Presta atenção, NaCl. Se eu fosse medir o NOx do NaCl, pessoal, eu ia dizer que o sódio é mais 1 e que o cloro é menos 1. Certo? O sódio é mais 1 e o cloro é menos 1. Por quê? É como se na ligação iônica, certo? Eu tivesse o sódio completamente positivo, porque ele perdeu o seu elétron, e o cloro completamente negativo, porque ele ganhou o elétron do cloro, do sódio. Como vocês viram lá em ligação covalente. Certo, mas isso aqui é a carga deles, professor. Isso aqui não é um íon. Isso aqui não é um íon, Na+, e o íon Cl-. São íons. Mas eu posso pegar esse mesmo raciocínio para compostos covalentes. No composto covalente, pessoal, diferente do iônico, eu não tenho transferência completa de elétrons. Vocês lembram disso, né? O que eu tenho aqui é um par de elétrons. É um par de elétrons que é compartilhado entre esses dois átomos. Mas agora vocês lembram, quem é mais eletronegativo? Cloro ou hidrogênio? Vocês lembrarem da nossa frase? Fon, Cle, Bris, Ki, pH. Você vai ver aqui que o cloro, ele está à esquerda do hidrogênio. Então, o cloro é mais eletronegativo. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que os elétrons são puxados para o cloro. Como eu ainda estou falando de uma ligação covalente, esses elétrons são compartilhados. Mas vamos supor o seguinte, olha o que eu falei aqui, vou mudar aqui a cor do meu pincel. Olha o que eu disse aqui na definição do NOx, que o átomo teria em uma molécula caso houvesse a transferência completa dos elétrons. Caso houvesse, ou seja, vamos supor que todos os elétrons foram transferidos. Se o cloro está puxando os elétrons, qual seria a carga do cloro? Todo mundo concorda comigo que a carga do cloro seria menos 1? Se ele puxasse para ele esse par de elétrons aqui, por que não quer apagar a tela da gaita? Não apaga. Tá bom. Apagou. Vocês concordam comigo, pessoal? Que se o cloro puxasse para ele esse par de elétrons aqui,
ele ia ficar com carga -1. E o hidrogênio, que não teria mais acesso ao pó de elétrons, ficaria com carga +1. Supondo que houvesse uma transferência total de cargas. Me digam aí no chat o que vocês acham. Isso, pronto. Então isso é o NOx. O NOx do hidrogênio é +1 e o NOx do cloro é -1. Vocês entenderam, pessoal? O que é o NOx? É eu considerar que há uma transferência completa de carga, mesmo que essa transferência completa de carga não ocorra de verdade. Mas eu vou considerar. Tá bom? Ah, quer dizer então que não importa o tipo de composto, se é iônico ou covalente, o NOx será como se todos os elétrons possíveis fossem perdidos ou ganhos. É isso, professor? Aham, exatamente. Por exemplo, ó, magnésio e cloro. Pessoal, se for composto iônico é muito fácil. Magnésio, você sabe que magnésio é um metal e o cloro é um não metal. Isso aqui já fica fácil. Se é um composto iônico, o NOx do magnésio vai ser +2, porque ele é 2 mais da família. E o NOx do cloro vai ser -1, que é a carga do cloro. Beleza? Isso aqui porque é iônico. Iônico é simples, é só separar. A carga é o NOx. Show? Agora no covalente, não. No covalente, por exemplo, o hidrogênio tem quantos elétrons? Nessa ligação aqui, ó, da água. OH. Eu tenho um compartilhamento de elétrons aqui. Esse hidrogênio, ele teria um elétron aqui, se eu não tivesse na ligação, tá bom? O hidrogênio teria um elétron, o outro hidrogênio teria um elétron. O oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele puxa para ele os elétrons. Cada hidrogênio desse vai perder um. Se ele vai perder uma carga negativa, elétron, cada hidrogênio desse vai ficar -1. Perdão, +1. +1. Ou seja, o NOx do hidrogênio é +1, porque ele perde um elétron. E o do oxigênio, já que ele pega 2, é -2. E na realidade, deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. A realidade é isso aqui, ó. O hidrogênio, como ele tem um elétron, ele perde esse elétron para formar o H+, tá bom? Como se fosse formar o íon dele. E o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Tem 6 elétrons de valência. Para que ele feche o bendito do octeto, ele precisa ganhar +2. Então, em qualquer ligação que o oxigênio esteja presente, pelo menos na grande maioria delas, o ideal é que o oxigênio ganhe 2 elétrons. Por isso que ele vai ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com a carga -2. O hidrogênio que tende a perder um elétron vai ficar com o NOx +1. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: isso não acontece de verdade. Eu não tenho troca de cargas. Mas o NOx, o número de oxidação, ele é dado nessa ideia. O sódio que está sozinho, pessoal, é 0. Qualquer elemento sozinho ou monoatômico, Cl2, Br2, Mg, sólido, qualquer elemento assim, ó, só ele vai ser 0. E se tiver carga, vai ser o valor da carga, +1. Mg2+, +2. Vocês ficou alguma dúvida aqui? Eu vou dar um bisu já já. Mas vocês entenderam o princípio, a ideia por trás aqui? Por que é que isso aqui é 0, Cl2? Porque eu não tenho, ó, diferença de eletronegatividade. Então ninguém vai ganhar um elétron do outro, por isso que ele zera o NOx. E no sódio sozinho, ligação metálica. Então esquece tudo que vocês sabem de ligação química iônica e covalente. Ligação metálica é bem diferente, então considera 0. Se tem carga, é a carga. Beleza? Por exemplo, se eu tiver o O2-, o NOx desse cara é -2. Por quê? Porque a carga é -2. Beleza? Mas isso é sempre assim? Ou esses valores podem mudar? Podem mudar. Mas alguns são sempre os mesmos. Isso é importante. Eles podem mudar, mas alguns são sempre os mesmos. Principalmente quando a diferença de eletronegatividade é grande. Certo? Aí existem alguns valores tabelados. Então, pessoal, existe uma tabela de NOx. Essa tabela de NOx, eu peço que vocês leiam ela hoje. Deem uma lida nela. Leiam. Lida não tem nada a ver com o trabalho, né? Leiam essa tabela. Não vou ler com vocês. Leiam. Certo? Leiam essa tabela, por favor. Vocês vão ver, ó, que os metais alcalinos é +1.
Os metais alcalinos terrosos é mais 2. Por quê? Por causa do metal, ó. Certo? Família 1A, família 2A. A prata é fixa em mais 1. O zinco é fixo em mais 2. O alumínio é fixo em mais 3. O enxofre é fixo em menos 2. Ou seja, essa tabela aqui, galera, é para os NOx fixos. Ou seja, vocês podem usar esses NOx aqui como base. Se eu só fazer um adendo aqui para o oxigênio, ó. Ele pode ser menos 2, menos 1, menos meio. Certo? Ele te dá aqui o bizu, ó. Na maioria das substâncias, menos 2. Em peróxidos, menos 1. Peróxido, galera, é o H2O2, por exemplo. Em superóxidos, é menos 1,5. Em fluoretos, que é o FO. FO ou F2O. Ele pode ser mais 2 ou mais 1. Que é quando o oxigênio apresenta alguns valores diferentes. Beleza? Vantagem da tabela, meus queridos, vocês podem conferir a qualquer momento. Dúvidas? Vocês entenderam que esses caras aqui, ó, se tiver mais de um elemento, faz a... Isso. Se tiver mais de um elemento, não faz a soma, faz, eu vou mostrar isso já já. Você está falando isso aqui, né? H2O, aí você faz assim, mais 1, x igual a 0. Não é isso, né? Tá falando? Vou te mostrar isso já já. Tá bom? Beleza, galera? Então essa tabela aqui é de NOx fixo, conheçam essa tabela. Guardem ela com vocês e aprendam a usar. Aqui ele vai te dizer o elemento. Aqui ele vai te dizer a situação em substâncias compostas, tá bom? Ligado a metal e etc. E aqui o NOx dele, que são fixos. Esses valores aqui. Esses são fixos. E os que podem variar, como é que eu determino? Nesse caso, pessoal, a gente faz uma equaçãozinha. A ideia é fazer uma equação. Onde a carga da molécula ela vai ser igual ao somatório do NOx dos átomos que a formam. Por exemplo, NO2. Como é que eu vou fazer aqui do NO2? Eu sei, ó, que o oxigênio é fixo. Se eu voltar aqui na tabela, ó, o oxigênio, na maioria dos compostos, é fixo em menos 2. Ó, menos 2. Ele é fixo. O N, eu não sei. Ele não é um NOx fixo. Ele varia muito. Então, eu vou chamar esse cara de X. Tá bom? E eu tenho quantas moléculas de oxigênio, quantos átomos de oxigênio? 2. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 0. Por quê? Porque é uma molécula neutra. Então, eu trago isso aqui na equação. Ó. Eu tenho X menos 2 vezes 2 igual a 0. Ou seja, X menos 4 igual a 0. Se eu pegar esse 4 e passar para o outro lado, eu vou ter X igual a mais 4. Esse aqui, ó, é o NOx do nitrogênio. Mais 4 e menos 2. Vocês entenderam, pessoal, a ideia? Sim ou não? Isso é importante, tá bom? Você calcular o NOx. Mais uma. Ó, hidrogênio, na maioria deles, ele é NOx fixo mais 1. Oxigênio é NOx fixo menos 2. Nitrogênio, não sei, é X. Aí vamos montar a equação, ó. Mais 1 mais X menos 2 vezes 3. Que são 3 oxigênios. Igual a quanto? Igual a 0, porque a molécula é neutra. Ou seja, meu querido, menos 2 vezes 3 vai dar x mais 1 menos 6, igual a 0. Mais 1 com menos 6 vai dar x igual a menos x menos 5 igual a 0. Ou seja, x igual a mais 5. Qual é esse NOx aqui, ó? 5. Viu que mudou o nitrogênio? Tranquilo? Difícil? Não, né? Equação de primeiro grau. Mais uma. Oxigênio, nitrogênio, padrão mais 1. Hidrogênio, oxigênio, padrão menos 2. Enxofre, não sei. Chamo de X. Vamos montar a equação. 2 vezes 1, aqui, ó. Mais X, mais 4 vezes menos 2. Igual a quanto? Igual a 0. Ó, 2 vezes 1 é 2.
4 vezes menos 2 é menos 8. Então vai ficar x mais 2 menos 8 igual a 0. X menos 6, mais 2 com menos 8 menos 6, igual a 0. X igual a 6. Achei o NOx do enxofre. Tranquilo, pessoal? O que eu vou deixar para vocês fazerem. Ó. Ah, não, deixa eu fazer porque é com carga. Presta atenção. Oxigênio padrão, menos 2. Cromo, não sei. Beleza? Vamos montar a equação. Olha, 2 cromo, que é x, vai ficar 2 vezes x. Mais 7 oxigênios vezes menos 2, que é o NOx padrão dele. Igual, olha a carga aqui, ó. Igual a menos 2. Aqui é igual a 0 porque não tem carga essas moléculas. Aqui é um íon, menos 2. A rocha, professor. Vai dar aqui 7 vezes menos 2. Isso, Carlos. 7 vezes menos 2 vai ficar 2x menos 14 igual a menos 2. Vai ficar 2x igual a menos 2 mais 14. Vai ficar 2x igual a mais 12. Vai pegar esse 2, passar para o outro lado, vai ficar x igual a 12 sobre 2. Portanto, x igual a 6. Aqui o NOx do cromo. Entendeu, galera? Nada mais, nada menos do que... Deixa eu abrir aqui porque está travando aqui o lag na caneta. Só o computador que está pedindo outro. Certo, galera? Dúvidas? Como é que eu calculo o NOx? Tá tranquilo? Equação de primeiro grau. Não é para ter piso aqui, não. Para quem entendeu o cálculo do equilíbrio iônico lá, você quer mamão com açúcar. Digam aí. Repito, sim, não. Foi, não foi? Ok. Então vamos. Entendi. Sabendo o NOx, que são fixos, o resto é só calcular. Isso, galera. Exatamente. Um pouquinho de treino, pessoal, você fica pró. Conselho de colega, conselho de professor. Refaçam essas contas aqui, ó, hoje, antes de dormir. Se deixar para amanhã, perdeu tempo. Faz hoje, antes de dormir. Refaz isso aqui. Vocês estão cansados, mas vai ajudar, vocês vão ver. Exatamente, porque você fica profissional. Mas isso vai me servir para quê, professor? No nosso caso, a gente vai utilizar muito para entender as reações de oxirredução, que são a base da eletroquímica, tá bom? E a eletroquímica seria o quê? A eletroquímica, galera, eu posso definir assim, é o ramo da química que estuda a transformação de energia elétrica em energia química e vice-versa. Por exemplo, eu posso usar energia elétrica para forçar uma reação química a acontecer, mas em geral vocês usam energia química para gerar energia elétrica. Por exemplo, notebook que vocês estão usando, aparelho de celular, pilha de controle remoto, tudo isso usa a conversão de reagentes em produtos que de alguma forma gerem elétrons para fazer o uso desses elétrons para gerar energia. Deu para entender o que eu quis dizer? Atrás do teu celular, tu tem uma bateria. O que, é que essa bateria faz? Ela tem uma reação química que libera elétron. Esses elétrons percorrem o teu aparelho fazendo uma corrente elétrica que vai fazer com que ele funcione. E quando a tua bateria descarrega, que tu joga lá na tomada para carregar, o que, é que tu está fazendo? Tu está usando a energia elétrica da tomada para pegar tudo que reagiu de produto químico dentro da bateria para gerar energia elétrica, ele vai se recompor para que voltar a funcionar depois. Isso é eletroquímica pura. Você usa a bateria, é eletroquímica pura. Você usa energia química para formar energia elétrica e quando você está carregando, você está usando energia elétrica para recompor produtos químicos. Beleza? Mas antes de aprofundarmos na eletroquímica, vamos entender as reações de oxirredução. Pessoal, reações redox são reações de transferência de elétrons, tá bom? Como assim, professor? É o que eu estou falando nas baterias para vocês. Em uma reação ácido-base, o que, que tem, pessoal? Tem transferência de próton, por exemplo. O hidrogênio aqui, ó,
ele vai passar para a água, certo? Isso aqui seria um ácido, isso aqui seria uma base, se eu me lembrar da definição de Bronsted que eu falei, o ácido doa e a base recebe, ou seja, eu tenho uma transferência de H+, eu estou transferindo próton, carga positiva, certo? Já nas reações de oxirredução, pessoal, o que eu tenho é transferência de elétron. Por exemplo, aqui, ó. Perceba que eu não estou transferindo um átomo. Eu estou transferindo um elétron. Mas como é que eu sei que está sendo transferido um elétron? Pelo NOx. Pelo NOx. Quer ver, ó? O NOx do magnésio, galera, é zero, porque está sozinho. Falei isso para vocês. O NOx do oxigênio, O2, é zero, porque está sozinho. Agora, olha aqui nos produtos, ó. Depois que reagiu, nos produtos. Se eu calcular o NOx do magnésio, do oxigênio é -2 e do magnésio é +2. Vou calcular. Lá na minha tabelinha eu vou checar lá que os alcalinos terrosos é +2 e o oxigênio é -2. Beleza? Ficou claro para vocês? Eu não vejo mudança de transferência de átomos, mas eu vejo mudança no NOx. E mudança do NOx nada mais é do que ganhar e perder elétrons. Assim, pessoal, posso ver aqui ó, que o magnésio que estava em 0, ele passou para a carga +2. Aí eu te pergunto, ó, o Uniclésio. O Uniclésio tá zerado, tá sem R$1 no bolso. Não, melhor. Vou fazer uma analogia melhor. Eu sei que eu acertei, cara, mas deixa eu fazer uma analogia melhor. Não vai dar, porque tu vai perder carga negativa, então. Eu sei dinheiro e pedir emprestado. Não dá. O dinheiro sempre tem uma conotação positiva. Então vamos fazer com o elétron mesmo. O Uniclésio está zerado. Uniclésio, tu tá zerado. Tu perdeu 2 cargas negativas. Tu vai ficar como? Tu tá neutro, tu tá zero. Tu tá zero. Aí, tá aqui, ó. Aqui é positivo, aqui é negativo. Tu tá zerado. Se tu perde carga negativa, tu vai pender para que lado? Não é para cá não, ó. Para ficar positivo. Beleza? Então, ó, o cara que perdeu 2 elétrons, ele ficou com NOx agora, ó, +2. E o oxigênio que estava 0 e aqui está -2, ó, ele ganhou 2 elétrons. Tá vendo? Ó? O oxigênio ganhou 2 cargas negativas e ficou com 2 menos. Vocês entenderam isso, pessoal? Minha analogia aqui falhou hoje. Tá claro para vocês? Uma coisa muito importante. Se um perde, o outro tem que ganhar. Então, a reação de oxidação, ela não vai acontecer sozinha. O magnésio não vai, do nada, estou a fim de perder 2 elétrons. E perder. Para ele perder, alguém tem que receber. Então, isso só vai acontecer quando eu botar o magnésio junto com o oxigênio. Beleza? É aquela regra, é aquela frase. Quando um não quer, dois não brigam. Tá bom? Quando um não quer, dois não brigam. Então, eles não vão reagir sozinhos. Eu preciso de um para o outro. Tá bom? O que é que acontece? Então, professor, o magnésio perdeu 2 elétrons e o oxigênio recebeu 2 elétrons. Exatamente. É aí, galera, que a gente começa a ter termos para referir esses caras. Que é que quem perde e quem ganha. Seguinte, ó. Quem perde o elétron, ele sofre uma coisa chamada de oxidação. Certo? Oxidação. E ele é chamado de agente redutor. Deixa eu botar aqui, ó. Quem sofre oxidação, ele é o agente redutor. Isso aqui, galera, é para quem perde elétron. Tá bom? Quem ganha elétron sofre uma redução. Ele é chamado de agente oxidante. Então, a redução, quem sofre redução é chamado de agente oxidante. E esse cara, ele é o que ganha os elétrons. Beleza? Aqui no caso, ó, o magnésio que perdeu os elétrons, ó, -2, ele vai ser o meu agente
redutor e ele sofreu oxidação. O oxigênio que ganhou os elétrons, ele vai ser o meu agente oxidante e ele sofreu a redução. Tá bom, pessoal? Coisa importante, por que é que eu friso esses dois termos, ó, que confunde um pouquinho a cabeça? Oxidação, agente redutor, redução, agente oxidante. Porque em prova de concurso, eles são mestres em trocar. Tem prova de concurso, tem banca que fala que o magnésio sofreu oxidação, que ele oxidou. E tem banca de concurso que fala que ele é o agente redutor. Isso é a mesma coisa, tá bom? Para vocês entenderem isso aqui é o seguinte, ó. Como é que eu sei que eu vou me oxidar? Pessoal, vocês já ouviram falar que quando uma coisa está enferrujada, ela oxidou? Sim ou não? Sim, pronto. Você vai lembrar o seguinte, ó, cara, quando uma coisa oxida, ela enferruja. E quando ela enferruja, normalmente ela afina, ela é comida, não é não? Se isso aqui enferrujasse, eu ia ver um buraco se formando aqui, né? Então, quando você tem oxidação, você tem perda. Perda de quem? De elétrons. Beleza? Só que lembra que eu falei para vocês que uma coisa, para que eu tenha uma oxidação, obrigatoriamente alguém tem que se reduzir? Precisa de uma redução? Porque uma coisa não acontece separado da outra. Vocês entenderam isso? É só pensar o seguinte, ó. Para que o magnésio se oxide, para que o magnésio sofra a oxidação, obrigatoriamente o oxigênio precisa sofrer redução. Tá bom? Obrigatoriamente o oxigênio precisa sofrer redução. Certo? Ou seja, quando o magnésio oxida, ele faz o oxigênio se reduzir. Ou seja, ele é um agente que provoca a redução. Ele é um agente redutor. Do mesmo jeito, eu posso pensar para o oxigênio. O oxigênio que recebeu os elétrons, ele sofre uma redução. Mas para que ele sofra uma redução, ele precisa que alguém se oxide. Então, ele vai forçar a oxidação. Ele passa a ser um agente oxidante. Ficou claro, pessoal? Ó, peguem isso aqui, ó, e copiem à mão. Escrevam à mão. Não batam print, não. Não agora. Depois, quando acabar a aula, que eu vou passar o slide para vocês. Escrevam isso aqui no caderno de vocês. Oxidação, mesma coisa que agente redutor, é o cara que perde elétrons. Redução, mesma coisa que agente oxidante, é o cara que ganha elétrons. Show? Posso seguir? Dúvidas? Beleza. Agente, como assim? Ele executa a ação de reduzir ou oxidar? Muito bem, e isso mesmo. O agente oxidante se reduz, provocando a oxidação do outro e vice-versa. Eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Ó, para vocês entenderem isso melhor um pouquinho, eu vou começar a falar para vocês de um conceito chamado de semi-reação. Beleza? Arrocha aí, professor. Pessoal, semi-reação são simplesmente duas partes da mesma reação global, certo? Onde eu vou diferenciar o quê? Quem recebe elétron de quem perde elétron. Tipo assim, ó. O magnésio, aqui, ó, que ele perde 2 elétrons, certo? 0 para mais 2. Pensa comigo. Eu tenho quantos átomos de magnésio aqui? Deixa eu até fazer assim. Ó, magnésio, ó. Magnésio. Não, melhor. É isso mesmo. Vou confundir a cabeça de vocês, não. Magnésio, ó. Tem quantos magnésios? 2. Cada magnésio perde 2 elétrons. Se eu tenho 2 magnésios, vou perder quantos elétrons no total? Isso é meio óbvio, né? Se cada magnésio perde 2 e eu tenho 2 magnésios, eu vou perder no total 4 elétrons. Nicolas, me responde uma coisa. Quando tu perde alguma coisa, ela fica perto de ti ou longe de ti? Longe. Longe. Então, ó, quando tu tem perda, quando tu tem oxidação, quando você tem oxidação, que é perda, os teus elétrons que você perdeu, eles vão estar no produto. Ficou claro para vocês? Então, na semi-reação de oxidação,
os elétrons estão nos produtos. Enquanto que aqui, ó, o oxigênio, que recebeu os 4 elétrons, ele se reduziu. Tá errado. T2 aqui tá errado. Quando tu ganha alguma coisa, Nicolas, fica perto de ti ou longe de ti? Perto. Então ele vai ficar aqui no reagente, ó. Vou colocar para vocês, galera. Então o cara que se reduz, quem se reduz é quem ganha elétrons. Os elétrons na semi-reação vão estar nos reagentes. E o cara que oxida, que perde elétrons, na semi-reação, esses elétrons vão estar nos produtos. Beleza? Suave na nave para vocês? Show. Essas semi-reações, galera, são nominadas de acordo com o que elas fazem. Semi-reação de oxidação, porque está perdendo elétrons. Semi-reação de redução, porque está ganhando elétrons. Entendi, mas serve para que isso aí? Para várias coisas. Uma delas, pessoal, quero que vocês tenham atenção agora, porque eu cobro na prova isso aqui, tá bom? Esse não é o objetivo principal. Mas se vocês quiserem sair bem na prova, refaçam o que eu vou ensinar para vocês agora. Deixa eu só baixar aqui o brilho do meu celular para eu vai descarregar. Pronto. Ó, uma delas, pessoal, é o balanceamento pelo método do íon-elétron. Para isso que eu vou usar essas semi-reações. Repito a pergunta: qual a utilidade de um novo tipo de balanceamento, já que eu já sei fazer o da tentativa e do erro, que funciona bem. Galera, normalmente nas reações de oxirredução, vocês não vão conseguir utilizar o método da tentativa e do erro, tá bom? Não vão, em geral, certo? Por isso eu vou explicar o método para vocês. Quando é que eu vou usar esse método? Quando eu tenho que balancear cromo, óxido de cromo, óxido de manganês, óxido de nitrogênio, certo? Quando eu tiver que balancear esses íons, esses oxiânions, na verdade, normalmente eu preciso do método do íon elétrico, tá bom? O método é simples, eu vou explicar para vocês, ele realmente não é difícil se vocês prestarem atenção e entenderem, e de preferência repetirem e anotarem o que eu vou falar depois da aula. Depois da aula. Ó, exemplo, balancei a reação de oxidação do ferro 2 a ferro 3. Ó. O ferro estava carga 2+, e foi para carga 3+, com o íon de cromato, Cr2O7, 2-, e o cromo 3. O que é que você balanceia isso aqui? Certo? Primeira coisa, pessoal, vou fazer aqui a sequenciazinha. Ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, calcular o NOx. Calcular o NOx. Beleza? Então, ó, se o ferro está sozinho e ele tem carga, o NOx dele é a carga dele, 2+. Aqui, ó, vai ser 3+, e o cromo também vai ser 3+, porque eles estão sozinhos. Qualquer dúvida me perguntem, tá bom? O cromo eu tenho que fazer a continha, ó, x menos 2, tá bom? Só que vezes 7 igual a menos 2. Então, eu vou fazer a continha desse cara aqui, ó. X mais 7 vezes menos 2 igual a menos 2. A gente já fez essa conta. Eu sei que esse x aqui vai dar igual a mais 6. A gente já fez essa conta lá no exemplo anterior. Então, esse x aqui, ó, é mais 6. O que é que eu fiz? Fiz a primeira parte aqui da minha brincadeira. Ó. Eu calculei o NOx de todo mundo. A segunda parte, pessoal, é ver quem oxida e quem reduz. É só olhar para o NOx. Ó, o ferro, ele tinha 2+ de NOx e foi para 3+. Eu pergunto para vocês. Para mim sair de 2 positivo e ir para 3 positivo, eu preciso ganhar elétron ou perder elétron? Hein? Ganhar elétron. Perder elétron. Isso, Luana. Entendeu, Kátia? Eu preciso perder porque eu preciso aumentar minha carga. E a transferência acontece com carga negativa. Então, a moeda de troca é carga negativa. Toda vez que eu perco carga negativa, que eu dou carga negativa, eu aumento minha carga positiva. E toda vez que eu ganho carga negativa, eu diminuo minha carga positiva. Tá bom? Então, aqui, ó, de mais 2 para menos 3, mais 3, ele tem que perder um elétron. Quando ele perde elétron, ele está sofrendo o quê? Oxidação. Tá bom? Ele está sofrendo oxidação.
Quando ele sofre oxidação, pessoal, como é que eu escrevo a semi-reação? Ó? Ferro, 2+, ele está perdendo, né? Ferro, 3+, mais elétron. Lá no produto. Por que no produto? Porque eu perdi. E eu perdi quantos? 1. Então é só um elétron mesmo. Show de bola? Agora, ó, o cromo. O cromo saiu de +6 para +3. O cromo, não a molécula toda, o cromo saiu de +6 para +3. Aí, Kátia, para sair de +6 para +3, se eu me reduzir a minha carga positiva, eu tenho que ganhar elétron ou perder elétron? Hein, pessoal? Eu tenho aqui ganhar elétron, porque eu preciso ficar mais negativo. Ó. +6 estou mais positivo, +3 estou menos positivo. Preciso ganhar 3 elétrons. Tá bom? Então, para o cromo, eu vou escrever assim, ó. A molécula toda, Cr2O7, mais 3 elétrons, formando o Cr3+. Beleza. O que é que eu fiz aqui? Eu escrevi as duas semi-reações. Fechou? Todo mundo entendeu até aqui como é que eu cheguei nessas semi-reações? Determinei quem oxida e quem reduz. E, terceira parte, semi-reações. Semi-reação. Beleza? E agora, professor, eu faço o quê? Eu vou balancear as semi-reações. Por enquanto, eu vou esquecer os elétrons. Eu quero só balancear. Tá bom? Ó, eu tenho um ferro aqui e um ferro aqui. Então, para essa semi-reação já está balanceada. Aqui é onde vai começar a brincadeira. Eu tenho quantos cromos? 2. Eu tenho quantos cromos aqui? 1. Então, preciso colocar o número 2 aqui. Todo mundo concorda comigo? Para fazer o balanceamento do cromo? Hein? Agora, como é que eu balanceio esse oxigênio aqui, Nicolas? Se eu não tenho oxigênio de outro lado? Hein? Como é que eu balanceio esse oxigênio se eu não tenho oxigênio do outro lado? Vou anotar bem aqui, ó. O segredo por trás do balanceamento do método do íon elétron. Para balancear oxigênio, eu usar água. Beleza? Ou seja, eu tenho quantos oxigênios aqui? 7. Uma molécula de água, pessoal, tem quantos oxigênios? 1. Eu preciso de quantas moléculas de água para balancear 7 oxigênios? 7 moléculas de água. Beleza, entenderam aí, galera? Olha que legal. É só olhar, tem 7 oxigênios, bota 7 água aqui. E como é que eu faço para balancear o hidrogênio? Oxi, para balancear o hidrogênio, usa H+. Porque, galera, esqueci de comentar com vocês, ó. Meio ácido. Meio ácido. Se o meu tá ácido, eu vou usar H+. Aonde? Do outro lado, ó. Eu tenho quantos H+ que eu adicionei? 7 vezes 2, 14. Então, eu vou botar aqui, ó. 14 H+. Entenderam, pessoal? Isso aqui é o que derruba o pessoal no balanceamento pelo método do íon elétrico. É só saber esse bizu aqui. Como vocês são meus alunos, eu tenho certeza que vocês vão saber. Ficou dúvida? Como é que eu continuo agora? Tá todo mundo balanceado aqui, né? Tá todo mundo balanceado aqui, certo? Essa aqui tá ok? Tá. Essa aqui tá ok? Tá. O que é que eu faço agora? Eu vou juntar essas duas. Eu vou escrever uma em cima da outra. Então, eu vou escrever aqui, ó. 14H+, mais
Cr2O7, 2 menos, mais 3 elétrons, formando 2Cr3 mais 7H2O. E aqui embaixo, eu vou colocar o ferro. Ferro 2 mais, formando ferro 3 mais elétron. Beleza? O que você vai fazer aqui agora, ó, na quarta parte? Quarta parte. Você vai balancear. Balancear os átomos. Beleza? Não se importem com os elétrons. Balanceia os átomos. Na quinta parte, eu vou igualar os elétrons. Vou igualar os elétrons. Como é que eu vou igualar os elétrons? Multiplicando. Simples assim. A boca, Beethoven. Vale. Tenho quantos elétrons aqui, pessoal? Espera aí. Eu vejo problemas aqui. Uhum. Espera aí, macho. Só um minutinho, pessoal. Ah, tá. Só uma atençãozinha aqui, ó. Um erro que pode ser cometido facilmente, ó. Eu tenho quantos cromos aqui, pessoal? 2, né? Cada cromo desse não perdeu 3 elétrons? Então, no total, eu estou perdendo quantos elétrons? 6. Tá bom? Só toma essa atenção. Olha o número. São 6, não 3. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Por que é que são 6 e não 3? Beleza. Então, segue. Deixa eu só corrigir aqui. 6 elétrons. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que cancelar esses elétrons. E eu posso até conferir a carga, tá bom? É uma coisa boa para fazer. Por exemplo, ó, do lado de cá, eu tenho 2 vezes a carga mais 3. Então, aqui eu tenho um total de carga mais 6. Todo esse lado aqui, ó, todo mundo aqui tem carga mais 6. E aqui desse lado, para mim saber se o balanceamento está correto, eu tenho carga 14, com menos 2, com menos 6. Menos 6 com menos 2 dá menos 8. Menos 8 com mais 14 vai dar 6. Beleza? Mais 6. Vocês perceberam que a carga está balanceada também? Porque é só um teste. Você pode fazer para saber se está o que é balanceamento. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar. Para quê? Para cancelar. Como assim? Eu tenho que cancelar esses elétrons. Eu tenho que igualar os elétrons para cancelar. Ó, 6 elétrons em cima, 1 elétron embaixo. Eu tenho que pegar essa equação todinha aqui, ó, e multiplicar por 6. Quando eu fizer isso, pessoal, vai ficar 6 ferro e 6, vou fazer assim, 6 elétrons. Entenderam? Agora vocês concordam comigo? Olha, se vocês não entenderem, isso aqui não é simples, tá bom? Vocês perguntam. Eu tenho depois da seta 6 elétrons. Eu tenho antes da seta 6 elétrons. Eu posso cancelar eles? Sim ou não? Posso. Então eu cancelo. Quando eu cancelo, pessoal, eu vou ter aqui agora uma equação final, ó, que é ela sem os elétrons. Beleza? Então vai ficar, ó, 14H mais Cr2O7, 2 menos, mais 6 ferro, 2 mais, formando 2 cromo, 3 mais,
mais 6 ferro, 3 mais 7, pegou até o lockdown aqui, H2O. Daqui, galera, desse balanceamento que ele pediu, eu cheguei aqui. Vocês acham que daria para mim chegar aqui pelo método da tentativa? Não dá. Tá bom? Então, em muitas reações, principalmente analítica 2, quando a gente for ver lá volumetria de oxirredução, vocês vão usar isso aqui, ó, a rodo. Esse tipo de balanceamento. Com alguma dúvida? Eu tinha isso aqui tudo animado, mas eu preferi fazer assim com vocês. Que eu vou escrevendo e vou conversando. E aí, galera? Vocês entenderam? Todo mundo? Fora a Luana. Beleza. Se der certo no final, eu faço. Mas se não der, eu vou ver se eu gravo alguma coisa resolvendo o balanceamento do método de um elétron para vocês. Mas eu tenho que fazer uma alteração aqui, uma outra coisa aqui com vocês, ó. O lockdown vai perguntar no próximo slide, mas eu já vou trazer logo aqui. E se o meio for alcalino? E se o meio for alcalino, o que é que eu faço? O que acontece? Eu preciso fazer esse balanceamento no meio básico, não no meio ácido. Como é que eu vou fazer, principalmente essa parte aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Beleza? E essa parte aqui que eu vou pegar para cá, ó. O lockdown está perguntando, rapaz, tem que treinar. Mas ficou uma dúvida. E se o meu for alcalino? Se o meu for alcalino, lockdown, você vai pegar isso aqui, ó. 14. Você vai fazer até aqui igual. Mais CR2, O7, 2 menos. Vou pegar aqui o resto. Mais 6 elétrons, formando Cr, 3 mais 7 H2O. Todo mundo entendeu como é que eu cheguei até aqui, nesse balanceamento da semi-reação do cromo? Até aqui, ó. Vocês entenderam como é que eu cheguei até essa parte aqui? Se o meu for alcalino, o que é que eu faço? Se o meu for alcalino, eu simplesmente vou colocar OH- na mesma quantidade de H+, dos dois lados. Antes e depois da seta. Colocar o H na mesma quantidade de H+ dos dois lados. Eu tenho quantos H+? Eu tenho 14. Então, vou fazer assim, ó. 14 OH- mais 14 OH-. E aí, o que é que vai acontecer? 14H+, com 14 OH-, pessoal. Vocês concordam comigo que isso aqui vai virar 14 H2O? Sim ou não? Aí eu vou repetir isso aqui tudinho, ó, aqui embaixo. Repetir tudinho. E eu vou ter aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui essa parte dessa linha. Ficou muito comprida. Eu vou repetir toda essa parte que está em azul. Eu vou repetir aqui. Escrever de novo. E vai acontecer o seguinte. Eu vou ter 7H2O de um lado da seta e 14H2O do outro lado da seta. Do mesmo jeito que eu cancelei elétron, eu vou cancelar essas águas. Aí no final eu vou ter 7H2O aqui, mais Cr2O7, 2 menos, mais os meus 6 elétrons, mais o cromo 3+. Essas 7 águas sumiu e sobrou 14 OH- que eu botei aqui. Percebeu que antes, ó, o meio
estava ácido. Por que o meu estava ácido? Porque eu tinha a presença de H+. Agora, o meio está alcalino, porque eu tenho a presença de OH-. Beleza? Balanceamento no meio ácido, balanceamento no meio alcalino. É a mesma coisa, só que no método no meio alcalino, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Posso acreditar que vocês entenderam? Eu tenho certeza que vocês não entenderam de cara, mas pelo amor de Deus, se vocês refizerem, prometo, eu vou perguntar na próxima aula para quem fez. Se vocês refizerem esse balanceamento hoje, depois da última aula, eu sei que vai ser tarde, vai ser 10 e pouco da noite, mas se vocês fizerem hoje, semana que vem eu pergunto para vocês se vocês se lembram como é que faz. E vocês vão me dizer que pelo menos a grande parte vai se lembrar. Quem fez? Não vale mentir. Beleza? Quem quiser conversar comigo depois sobre isso aí, o nome disso é neurociência. Certo, pessoal? Isso aqui que eu apaguei, mas tá bom. Vocês entenderam. Tá gravado. Certo? Esse é só o exemplo para continuar. Bom, eu já posso chorar, professor? Vocês não chorando aí que nem a lockdown? Pode não, viu? A gente falta ainda falar sobre pilhas. Galera, eu sei, balanceamento pelo método íon-elétron é um negócio que assusta. Mas é simples. É simples de verdade, é só treinar. É uma sequência. Uma sequenciazinha. É prática. Eu sei, Luana, é prática. Beleza? É prática. Resolvam questões. Mas se quiser fazer mesmo hoje ainda, antes de dormir, refaça o que eu fiz. Certo? Vou ver se eu consigo passar. Nem que eu não. Minha palavra, Deus do céu. Mesmo antes de botar no YouTube, eu vou ver se eu consigo. Pelo menos do ácido aqui eu passo aula para vocês. Esse slide eu passo para vocês. Deixa eu até fazer assim, que eu não apago. Manter. Pronto. Aí eu mantenho tudo que está salvo nele. Tudo que eu escrevi. Pronto. Pilha tipo que as amarelinhas, professor? Quase. Um pouquinho mais antiga, galera. A gente vai começar falando no pai das pilhas. Certo? Que é um cara chamado Daniel. A gente vai falar um pouquinho da pilha de Daniel. Tá bom? E ainda tem esse aí, professor? Tem. Mas antes de eu começar a falar de pilha, galera, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Vocês sabem como é que uma reação de oxidação acontece a nível molecular? Estou falando para vocês que as coisas oxidam. Por exemplo, o ferro em ferrugem. Não sei se vocês têm alguma coisa de cobre. Vocês já viram que ela começa a ficar verde ao redor? Formar uma maçaroca verde. Quem tiver óculos. Normalmente a armação ela é de cobre. Você vê que ela vai ficando com a massa verde, como se fosse uma sujeira verde. Somente aqui nessa parte do nariz, que pega muito suor. Pois é, aquilo é oxidação. Crosta branca na bateria do carro. Pronto, isso é também outro produto de oxidação. Beleza? Molecularmente, galera, o que está acontecendo é o seguinte. Já ficou claro para vocês que as reações de oxidação resultam na perda de elétrons e as reações de redução no ganho de elétrons. Tá bom? Espero que já tenha ficado bem claro para vocês. Quem se oxida perde elétrons, quem se reduz ganha elétrons. Sim, isso aí está tranquilo. Beleza. Pois agora vamos imaginar o seguinte. O que é que ocorre com a barra de zinco quando é colocado numa solução de cobre 2+? Na verdade, é uma solução de sulfato de cobre. Certo? É cobre SO4. Que é o cobre 2+, tá bom? Pensa comigo, tá aqui minha solução, tá aqui meu cobre 2+. E eu pego uma barra de zinco e coloco aqui dentro. Pessoal, naturalmente, na hora, assim que você mergulha uma coisa na outra, acontece essa reação aqui, ó, espontaneamente. O zinco, NOx 0, passa para zinco 2+. Ou seja, o zinco acaba de perder 2 elétrons. E o cobre, que estava na solução 2+, ele na hora ganha os 2 elétrons que o zinco perdeu, formando cobre metálico. Certo? Lá dentro da molécula,
que é que eu vou ver? Eu vou ver isso aqui acontecendo. Está aqui os átomos de zinco, está aqui os átomos de cobre da solução. Existe uma transferência de elétrons entre esses íons de cobre e o zinco metálico. Ele vai lá e reduz. O que era zinco virou o que era cobre 2+, ganhou os 2 elétrons. Esse cara aqui, por exemplo, recebeu os 2 elétrons e virou cobre metálico, reduziu. E o zinco que estava aqui, ó, perdeu os 2 elétrons e ficou zinco 2+. Vocês entenderam o que foi que aconteceu aí? Isso acontece espontaneamente com todo mundo. Ou seja, se você deixar, o zinco começa a oxidar e o cobre começa a reduzir. E o que que acontece? Eu começo a ver um encrostamento, uma crosta de cobre se formando em cima da barra de zinco. Esse é o processo de oxidação zinco-cobre. Galera, acontece com todo mundo que tem potencial para acontecer. Por exemplo, por que que o ferro... Cachorro para latir da molesta, meu irmão. Por que que o ferro 2+, o ferro que a gente vê no dia a dia, o nosso ferro, melhor? É, meu irmão, é doido. Por que que o ferro, ele, quando fica exposto à água, principalmente na frente do sal, ele vai virar o ferro 3+, que é uma ferrugem? Naturalmente. Tenho certeza que quem mora perto de praia, eu não sei da galera aí que é praiana aí, que mora ali em Canoa e tal. Tenho certeza, você compra a geladeira zerada, não dá 2 anos, tá começando a enferrujar e tem que agora, você não pinta mais não, você envelopa. Tô mentindo? Hein? Você precisa fazer alguma coisa para ela enferrujar, Niclésio? Ou ela enferruja assim do nada, só porque ela quer enferrujar? Não dá 6 meses. Porque, galera, existe potencial para que isso aconteça. A mesma coisa do cobre e do zinco. Na hora que eu boto o cobre junto com o zinco, existe um potencial para que a oxidação aconteça. Aracati é praia, né? Aqui nem enferruja muito não, porque eu moro no centro de Fortaleza, mas lá na praia é foda. Claro, pessoal, isso aqui é o que acontece, tá bom? Então, o que eu estou tendo aqui, na verdade, galera, é elétron saindo e elétron entrando. É a boa e velha troca de elétrons. Tá bom? Mas por que isso acontece, professor? Porque alguns elementos têm maior potencial de oxidação do que outros. No caso do zinco e do cobre, sempre que um entra em contato com o outro, o cobre se reduz e o zinco se oxida. Já eu falo sobre isso com vocês. Entendi. Mas por que isso tem a ver com pilha? Tem a ver que essa reação que faz com que os elétrons sejam liberados e possam ser... Tem a ver que essa reação que faz com que os elétrons sejam liberados pode ser usada para gerar energia elétrica. Como assim? Me responda uma coisa primeiro. Vocês acham que eu preciso que a barra de cobre esteja dentro da solução de zinco para que tenha transferência de elétrons? Sinceramente, respondendo no chat, sim ou não. Vocês acham que precisa? Está em contato? Não. Basta estar próximo. Na verdade, não é nem próximo, tem que estar ligado, mas não precisa ser na mesma solução. Não. É possível realizar uma reação de oxidação em recipientes separados. Assim, ó. Eu tenho uma barra de cobre, uma solução de sulfato de zinco, uma barra de zinco em zinco 2+, e uma barra de cobre em cobre 2+. E eu pego e ligo elas duas por um fio. É o funcionamento básico de uma bateria, tá bom? O que vai acontecer, galera? Quando eu ligo isso no fio, eu liguei as duas. Então começa a ter uma reação de oxidação. O zinco vai começar a perder elétron. Perdão. O zinco vai começar a perder elétron e vai liberar aqui para a minha solução zinco 2+. Ó, ele começa a se oxidar.
formando o zinco 2+. Se ele está se oxidando, ele está acontecendo o quê? Ele está perdendo elétrons. Esses elétrons, eles vêm para cá, ó. Esses elétrons, eles vêm para cá. Eles vêm andando para cá, ó. Os elétrons que o zinco está perdendo. Porque eu tenho um fio condutor. Eles vão andando para quem? Para o cara que quer se reduzir, que tem potencial de redução. Então o cobre aqui, ó, começa a pegar esses elétrons e começa a se depositar. Começa a sofrer uma redução. Ou seja, esse cobre 2+ que estava aqui, ó, esse cobre 2+ que estava aqui, ele começa a pegar esses elétrons e virar o cobre metálico. E o zinco que estava aqui, ó, na barra, começa a perder esses elétrons e formar o zinco 2+. Beleza? É só ligar um no outro. E como eu tenho um elétron passando pela lâmpada, eu gero potencial elétrico e eu tenho corrente elétrica. Esse é o funcionamento da bateria de celular de vocês. Só que não é assim, óbvio. Tá bom? É tecnologia. Já tem transferências mais eficazes, mas é a mesma coisa. Eu tenho transferência de carga elétrica. Só que acontece o seguinte, vocês conseguem perceber que esse cobre 2+, ó, essa carga 2+, ela está cada vez ficando menor, porque os elétrons que vêm do zinco estão consumindo ela, e essa concentração de cobre 2+ aqui está diminuindo constantemente. Do mesmo jeito que, para cada tempo de reação, eu estou formando mais zinco 2+, ou seja, essa concentração aqui de carga positiva vai aumentando constantemente. Isso chega a um ponto que para de correr eletricidade, que os elétrons param de ir. Porque isso aqui fica tão positivo, isso aqui fica tão negativo, que a reação para. Não tem por que o elétron ir de um canto, um elétron que tem carga negativa, ir para uma região muito negativa. O elétron sair negativo, sair de uma região que está muito positiva. Vocês conseguem entender isso? O que é que eu faço para corrigir isso? Eu boto uma coisa chamada de ponto salino. Onde eu tenho nessa ponte salina, ela tem duas funções. Ela fecha o meu circuito, ela fecha o circuito, ela fecha o circuito, e ela equilibra as cargas, porque essa carga aqui está ficando cada vez mais positiva, então esse Cl aqui, ó, ele vem bem para cá. Galera, mas isso aqui é fechado, ó, ela não entra na mistura, ela só equilibra a carga. E esse potássio aqui, ó, vem bem para cá. Esse aqui também é fechado, então ele só faz equilibrar a carga. Tranks? Entenderam? Aí quando eu tenho isso, eu consigo ter a corrente de novo. Sem um apelido de Daniel, professor? Exatamente. Agora vamos conhecer alguns termos novos aqui, pessoal. Ó. Presta atenção, isso aqui é legal. Aqui o zinco, ele não está perdendo elétron, não é? Para poder vir para cá para o cobre. Quem perde elétron faz o quê? Oxida. Quem perde elétron oxida. Não é isso? Ou seja, ele vai perder elétrons. Essa cara é chamado de anodo. Essa célula aqui todinha, ela é chamada de anodo. Tá bom? Já eu dou um bisu, vocês nunca mais vão esquecer isso aqui. Essa célula aqui, ó, que está pegando os elétrons que chegam nela, essa célula aqui que está pegando os elétrons que chegam nela, fazer assim, cobre 2+, mais elétron, formando cobre metálico. Ela está sofrendo uma redução, já que ela está ganhando elétrons. E ela é chamada de cátodo, ou seja, toda essa célula aqui, que recebe os elétrons, onde ocorre a redução, é chamada de cátodo. Agora, o bizu para os senhores nunca mais esquecerem na vida. A oxidação, ela acontece aonde? No ânodo. Olha que bonito. Vogal com vogal. A redução sempre, tá bom? Sempre, até o fim dos tempos, acontece no cátodo. Olha que lindo.
consoante mais consoante. Dá para esquecer depois disso aqui? Não dá, né? Sinceramente. Oxidação acontece no ânodo, a redução acontece no cátodo. Vogal com vogal, consoante com consoante. Tá bom? Isso aqui é o bizu. Bizu. Tá bom? O que mais eu tenho aqui para me aprender de novo? Eu tenho a ponte salina, que eu expliquei para vocês no slide passado, e eu tenho um fio condutor. Acabou-se. Então, eu tenho a cela de oxidação, que é o meu anodo, e eu tenho a cela de redução, que é o meu cátodo. Entenderam? Dúvidas? Na pilha aqui? Alright. Legal. É assim, vamos aprofundar um pouco mais. Vou começar a falar uma coisa com vocês que é potencial de célula. Ixi, o que é isso, professor? Basicamente é a potência, a voltagem da pilha. Vocês já viram? Não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas aquela pilha amarelinha, ela tem 1,5 volts. Certo? Aí você, normalmente, ela é ligada em série. Você bota uma pilha aqui e você bota a outra pilha aqui em série. Por quê? Porque você tem 1,5 volts dessa, 1,5 volts dessa, e você tem aqui o total de 3 volts, que é o que normalmente faz funcionar um controle remoto. Certo? Vocês sabem disso, né? Então, isso é a voltagem. Aquelas pilhas maiores têm uma voltagem maior, as pilhas menores têm uma voltagem menor. Tá bom? Tranquilo? O que é essa voltagem, pessoal? É a diferença de potencial entre uma célula e outra. Ou seja, a vontade, a força, a vontade que o elétron tem de sair do zinco para ir para o cobre, ela é medida. Nesse caso é 1,10 volts. É a potência que é gerada nessa bateria, nessa pilha. Tá bom? Naquelas amarelinhas lá, que são pilhas de mercúrio, se eu não me engano, elas são de 1,5 volts. Aquelas maiores, na AA. Na AA, eu não sei, na paletinha. Mas é basicamente a vontade, a força que tem da transição eletrônica, da passagem do elétron do anodo para o cátodo. Tá bom? O potencial da célula, pessoal, depende do eletrodo. Ou seja, se eu mudar o zinco para outro eletrodo, o potencial muda. Certo? Mas esse valor é de cada eletrodo, é da célula toda. Esse valor aqui de 110, pessoal, ele é da pilha. Ou seja, ele é o cátodo, o valor do potencial do cátodo, mais o valor do potencial do ânodo. Tá bom? É os dois. É da pilha toda. A célula como um todo. Aqui. A célula como um todo. E depende do potencial de cada eletrodo. Ou seja, o potencial da célula é o potencial do cátodo mais o potencial do anodo. Galera, esse Ezinho aqui significa potencial, tá bom? Mas como é que eu vou saber o potencial do eletrodo? Eu sei que isso aqui é da célula. Como é que eu vou saber o potencial só do zinco? Ou só do cobre? Não é possível determinar de forma absoluta o potencial de um eletrodo somente, pois precisa de um circuito para poder ser medido o potencial. Eu só consigo medir o potencial em uma pilha se eu tiver um circuito fechado, se eu tiver um ânodo e se eu tiver um cátodo. Se eu não tiver os dois, pessoal, não adianta chorar. Não vai conseguir medir isso aqui, ó, potencial. Então, como é que eu vou saber, professor? É você utilizar uma coisa chamada de eletrodo padrão. Pessoal, vocês sabem o que é o nível do mar? Tudo a ver, né, com a aula? Você sabe o que é o nível do mar? Sabe, pessoal? O que é nível do mar? Hein? Do you know? Respondam, galera, eu tô perguntando. Sim, o que é, Diego, nível do mar? Escuto muito nos jogos. Quando vai para La Paz, né, cara? 6.000 metros acima do nível do mar.
Relação de altitude. Não, Diego, é uma referência, como o Carlos disse. É uma referência, galera. É uma referência de altura. O nível do mar é a altura zero. É a altura zero. Certo? Ou seja, Niclésio, qual é a tua altura? Sério, qual é a tua altura? 1,62. Em relação ao chão. Aqui o Niclésio. Em relação ao chão, ele tem 1,62 m. Agora, se tiver uma mesinha aqui, ó, a altura do Niclésio em relação a essa mesa seria menor. Seria, sei lá, de 0,70 centímetros. 70 metros. Beleza? Então, existe uma referência. O nível do mar é essa referência para o nosso planetinha. Por exemplo, você tem aqui o mar, aí você tem aqui um buraco, você tem aqui uma montanha. O mar tá ótimo, deixa eu fazer aqui uma onda. Pronto, que é o mar. Certo? Em relação ao nível do mar, esse buraco aqui, sei lá, ele tem uma altura de menos 10 metros. E essa montanha aqui tem uma altura de 100 metros. Em relação a quem é o nível do mar. Mas ele é um padrão de referência. Tá bom? Não vou aprofundar mais nisso, não. Mas ele é o nível do mar, é isso. Ele é a altura zero. E o que é o eletrodo padrão? É o nível do mar da eletroquímica. É um eletrodo que eu vou dizer que a potência dele é zero. A potência dele é zero, professor? É não, meu filho. Mas eu vou dizer que é. Tá bom? Então, pessoal, o que é que acontece? Eu vou ter sempre o seguinte, ó. O potencial da célula é igual ao potencial do cátodo, mas o potencial do anodo. Mas suponha que eu pegue esse potencial do anodo e troque pelo eletrodo padrão. No meu anodo, eu troco pelo eletrodo padrão, que tem potencial igual a zero. Você concorda que agora o potencial que eu vou medir na célula vai ser o mesmo potencial do cátodo? Sim ou não? Potencial que eu medir na célula, sendo que o anodo é o eletrodo padrão, que eu chamo de zero, vai ser o mesmo potencial do cátodo. Certo? E tem um desses, professor? Tem. O eletrodo padrão de hidrogênio, ou EPH. Decorem este bendito nome. EPH. Eletrodo padrão de hidrogênio. Isso aqui, para cair em prova, sem ser a minha, é uma maravilha. Tá bom? Ele foi estabelecido como potencial zero. Certo? Esse cara aqui, ó. É um eletrodo de platina mergulhado em HCl e tem hidrogênio gasoso entrando aqui dentro e borbulhando aqui, tá bom? Aí tem essa reação de oxidação aqui que está acontecendo. Ó. H2 formando H mais 2 elétrons, ou uma reação de redução. 2H mais 2 elétrons formando H. Então ele tanto pode oxidar, como ele pode reduzir. Tá bom? Ele tanto pode agir como um anodo, como ele pode ser utilizado como um cátodo. Dúvidas sobre o EPH? Hein? O EPH, galera, é utilizado para determinar o potencial padrão. Aí eu boto essa bolinha perto do potencial, ó, de redução de outros eletrodos nas condições padrão. Pressão é obrigatório. Pressão de 1 atm, concentração de 1 mol por litro. Se eu tiver fora dessa concentração, fora dessa pressão, eu não posso ter esse potencial padrão. Certo? Que eu vou utilizar sempre essa fórmula aqui, ó. Potencial da célula é o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Potencial padrão de redução. Certo? Potencial padrão de redução. E faz o que com ele? Monta-se uma célula galvânica, com o apelido de Daniel, utilizando o EPH como eletrodo. E o outro eletrodo que você quer saber é o potencial padrão. Tipo, ó, eletrodo de zinco. E do outro lado é EPH. Aí eu vou ver, ó, que o zinco aqui vai oxidar. Ó o fluxo de elétrons saindo desse cara, ó, a setinha. Sai daqui, ó, e vem para cá os elétrons. Então, quem é que está recebendo elétron? O eletrodo padrão de hidrogênio. Então, esse cara está sofrendo a redução. Ou seja, ele é o meu cátodo.
E o zinco está sofrendo a minha oxidação. Então, ele é o meu ânodo. Quando eu monto essa fórmula aqui, pessoal, o potencial de célula é igual o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Quem é o meu cátodo? Não é o EPH? E o potencial padrão do EPH é quanto? É 0. Certo? Ou seja, quando eu vou medir aqui ó, no meu voltímetro, esse aqui é o aparelho que vai medir, ele vai me dar o valor de 0,76 volts para a pilha toda, para todo esse sistema. Mas eu não tenho um que é 0, então posso escrever assim, ó, 0,76 é igual a 0 menos o eletrodo padrão do ânodo, que no caso é o zinco. No caso, é o zinco. Eu consigo, pessoal, determinar o valor do padrão de zinco? É ou não é? Potencial padrão de redução do zinco igual a menos 0,76 volts. Como é que eu cheguei nisso, pessoal? Porque eu consegui medir e eu tenho um que a referência é 0. Beleza? Eu estou fazendo isso aqui para vocês. Eu tenho um que a referência é 0. Potencial padrão de redução do zinco é igual a menos 0,76. E para o cobre? É só ligar o EPH também. Ó. Agora aqui eu tenho a minha barra de cobre. Onde esse cara vai receber os elétrons, então ele vai ser o meu cátodo agora. E esse cara aqui vai ser o meu ânodo. Certo? Esse cara vai ser o meu cátodo, esse cara vai ser o meu ânodo. Quando eu medir aqui no voltímetro, eu vou achar o potencial de 0,34. Pessoal, se eu substituir aqui, ó, a célula medida no voltímetro, 0,34. Igual. Quem é o meu cátodo? É o cobre. É o que eu quero saber. Seria o meu X. Quem é o meu ânodo? É o EPH. Esse cara, eu sei que é 0. Aí eu consigo achar o valor de X? X é igual a 0,34 volts. Se eu resolver. Ó. 0,34, potencial padrão do cátodo menos 0. Potencial do cátodo, tá errado. É igual a 0,34 volts. Vocês entenderam como é que eu encontro o potencial de cada eletrodo nas condições de pressão com ATM e concentração 1 mol por litro? Vocês entenderam o processo que eu fiz aqui? Sim ou não? Estamos acabando. Quem pipou? Por dúvidas? Relaxem, eu quero só que vocês entendam isso aqui. Entendi. O ruim é toda vez fazer essa conta. Não precisa, pessoal, fazer a conta para você achar o potencial padrão de redução de um eletrodo. Esses valores são tabelados. E se existe tabela, pessoal, tabela tem uma função, que é ser consultada. E você precisa, na verdade, entender a bendita da tabela. Então, aqui eu tenho uma semi-reação que vai ser sempre de redução. Por quê, professor? Porque o pessoal quis. Simples assim. Eles decidiram fazer em cima de redução. Então, como essa semi-reação é de redução, ó, repara que os elétrons estão sempre nos reagentes, ou seja, ele está sempre ganhando elétrons. Esses potenciais padrão aqui, ó, também são potenciais padrão de redução. Tá bom? Sempre de redução. Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma semi-reação, eu tenho um potencial padrão. Então, se eu quiser saber, por exemplo, só um adendo aqui rapidinho. Vocês conseguem entender o que eu falo de potencial de redução? Se eu falo assim, Aniclésio, tu tem potencial para ser farmacêutico. O que é que eu estou dizendo para ti? Que capacidade, né, que eu tenho. Exato. E se eu estou falando de potencial de redução? Capacidade de se reduzir. De reduzir.
Certo? Então, se eu tenho, vamos lá, boneco A e o boneco B, e eu digo que o potencial de redução de A é 100 e o potencial de redução de B é 1000, quem é que vai se reduzir? B. B. Então, você concorda comigo que aquele que tem o maior potencial de redução vai se reduzir? Isso. É uma tendência, né? Isso. A tendência não, é a realidade. Realidade, é Olha verdade. aqui, ó. Olha aqui, ó. Compara o cloro. Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí. Deixa eu conseguir dar um zoom aqui. Então, compara esse cara aqui, ó, o de cromato, com cloro. De cloro, mais 1,36. E pega aqui o iodo, mais 0,53. Mais 1,36, mais 0,53. Quem é que tem maior potencial de redução, já que todo mundo aqui é potencial de redução? Não é o cloro? Então, pessoal, sempre que eu colocar cloro junto com iodo, cloro vai se reduzir. Por quê? Porque ele tem maior potencial de redução. Sempre. Colocou cloro junto com iodo, o cloro se reduz. Se o cloro se reduz, lembra que para que ele se reduza, eu preciso que o outro oxide. Então, o iodo vai se oxidar. Por isso, galera, lembra lá que eu falei para vocês que quando eu coloco cloro e zinco junto, o cobre e zinco junto, o cobre automaticamente se reduz e o zinco automaticamente começa a se oxidar? Por quê? Ó? Olha aqui, ó. Cobre 2 mais 0,34. Zinco, menos 0,76. Mais 0,34, menos 0,76. Quem que tem maior potencial de redução? Não é o cobre? Ou seja, cobre, na presença de zinco, ele vai se reduzir. Se o cobre vai se reduzir, o zinco tem que se oxidar. Então, sempre que eu colocar cobre e zinco junto, se oxida. Morreu. Por que é que o pessoal usa joia de ouro, galera? Vocês sabem por que é que o pessoal usa joia de ouro em vez de joia de latão? Aquele ouro amarelado? Que o pessoal vende assim, olha, esse aqui é de ouro. Aí tu bota assim o brinco bonito. O pessoal até fala na loja, se ficar verde menos de um ano, a gente troca. Que as bijuterias, que o pessoal chama de Michelin, né? Olha aqui, ó. Olha o potencial de redução do ouro, ó. Mais 1,5, ó. Ouro. AU. Mais 1,5. Olha para cima do ouro. Somente o cobalto e o chumbo e o cério se oxidam preferencialmente ao ouro. Ou seja, ouro só vai se oxidar na presença de manganês, de cério, de chumbo, de óxido de chumbo, de peróxido de hidrogênio, de cobalto, de ozônio e de flúor. Se tu botar o ouro na presença de qualquer outro elemento aqui, ele não vai se oxidar. Ele não se oxida. Por isso que o ouro não enferruja. Aí você bota uma joia de ouro, chique, não vai amarelar. Mas se você bota uma joia de liga, de Michelin, aí ele pode oxidar, vai manchar. Entenderam? Deixa eu passar umas propriedades aqui para vocês, ó. Sim. Galera, facilita essa tabela, certo? Ó, ela traz algumas informações. Por exemplo, qualquer espécie à esquerda, certo? Da seta, tá bom? À esquerda irá reagir espontaneamente com outra espécie da região abaixo e à direita. Ou seja, tu quer saber aqui o manganês, o óxido de manganês, MnO4. Ele vai reagir com quem espontaneamente? Se tu colocar junto, reage. Vai reagir com ouro, vai reagir com cloro menos, vai reagir com cromo, vai reagir com manganês 2, vai reagir com água, vai reagir com bromo. Por quê? Perceba, inferior, abaixo e à direita da seta. Vai reagir espontaneamente. Entendeu, pessoal? É uma forma de consultar a tabela. Tá bom? Então, se eu quiser saber com quem o óxido de chumbo vai reagir, ele pode oxidar quem? Ele pode oxidar o cério,
Ele pode oxidar o manganês, o ouro, o cloro, o íon cloro, cloro menos, tá bom? Outra, todas as reações são reversíveis, certo? Toda reação é reversível. Ou seja, podem ser utilizadas na oxidação. Contudo, o sinal E0 deve ser trocado. Isso quer dizer o quê? Que eu posso pegar essa reação aqui, ó, de redução, e escrever isso aqui, ó. CO2 mais. Não, CO não, cara. Isso aqui é monóxido de carbono. Espera aí. Tá acabando já, galera. CO2 mais elétron mais CO3 mais. A diferença é que, ó, ela na redução, o potencial de redução dela é mais 1,82. E o potencial de oxidação dela é menos 1,82. É só trocar o sinal. Tá bom? Quer dizer o quê? Que todo mundo que tem um alto potencial de redução tem um baixo potencial de oxidação. É só mudar o sinal. Certo? Outra propriedade dessa tabelinha aqui de vocês. Mais uma. A mudança nos coeficientes estequiométricos não altera o valor de potencial, pois a potência é uma propriedade intrínseca. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu tenho essa molécula. Aí eu multiplico ela toda por 2 para dobrar o número de elétrons. Ou seja, ela vai ficar 2O3, 4H+, 4 elétrons, 2O2, 2H2O. O potencial aqui, galera, ó, não muda. Ele continua mais 2,07. Beleza? Diferente do que vocês viram lá na fisicoquímica, nas equações termoquímicas, que quando eu multiplicava a equação, eu multiplicava a entalpia, isso aqui não acontece. O potencial fica constante. E agora? Agora exercícios. Beleza? Isso aqui é para a próxima aula que eu vou deixar, eu acho. Isso aqui tá para calcular potencial padrão. Isso aqui eu faço na próxima aula com vocês. Ó, mas isso aqui é interessante, ó. Com base nessas informações, indique quais reações de oxirredução a seguir são espontâneas, nos sentidos indicados, ou seja, nesse sentido aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Eu vou olhar para cá, ó. Cloro, tá acontecendo o quê? Cloro tá saindo de 0 para menos 1. Ou seja, 0 para menos 1, ele está sofrendo uma redução. Está ganhando elétrons. E o iodo de menos 1 está indo para 0. Está perdendo elétrons. Oxidação. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar na minha tabela o cloro e o iodo. Eu quero ver quem tem o maior potencial de redução. Se o cloro tiver maior potencial de redução do que o iodo, essa reação vai ser espontânea, porque eu estou vendo o cloro se reduzir. Então, eu vou lá na minha tabela, ó, procuro. Ver aqui o cloro. Vou achar aqui o cloro. Tá aqui cloro, ó. Beleza? Cloro e na cloro menos, mais 1,36. Cadê o iodo? Iodo, melhor só olhar, ó. Mais fácil. Tá vendo o Cl2? Ó, aquela propriedade que eu falei. Cl2 à esquerda. Ele vai reagir espontaneamente com I- que está abaixo à direita dele? Vai. Então, olhar na minha molécula, no meu exercício, ó. O que eu perguntei aqui para vocês? Que o Cl2 vai reagir espontaneamente com 2 I-. É só olhar para o reagente. O níquel vai reagir espontaneamente com um íon de cádmio, CD2+. Vamos lá na tabela. Ver se ele aparece aqui. Tem não. Vem, tá aqui. Completinho. O níquel, procura o níquel. Níquel. O níquel tá aqui. Ele tá invertido. Ele tá invertido aqui. Deixa eu só achar o cádmio. CD.
procurando aqui o cádmio, galera. Tá aqui. Cádmio 2+, CD. S. A reação que ele colocou lá pra gente foi essa aqui, ó. Deixa eu só ver aqui a reação que ele colocou aqui pra gente. Níquel mais cádmio 2+. Já serve pra mim. Deixa eu pegar aqui. A reação é essa, ó. Níquel mais cádmio 2+, formando níquel 2+, mais cádmio metálico. Então, ó, o níquel sofre oxidação e o cádmio está sofrendo aqui redução. Então, tenho que ver se o potencial do cádmio 2+, de reduzir, é maior do que o do níquel 2+, do que o do níquel 0, para isso acontecer. Vamos observar, ó, cádmio 2+, está aqui. Ele, por acaso, pessoal, está abaixo do níquel? Ó, eu tenho um níquel metálico abaixo dele, para ele se reduzir? Não. Ó, tá aqui o cádmio 2+. Ó. Abaixo e à direita, eu tenho o níquel metálico? Sim ou não? Não. Então, essa reação não é espontânea. Simples assim. Eu preciso que ele se reduza, tá vendo? Ó? Cádmio 2+, vai ganhar 2 elétrons, vai formar cádmio metálico se reduzindo. Para que isso aqui ocorra, eu preciso que o níquel metálico esteja aqui. Mas ele não está. Ó. Isso aqui vai acontecer com quem? Acontece com ferro, acontece com cromo, acontece com zinco. Se fosse isso aqui, ó, zinco mais cádmio 2+, formando zinco 2+, mais cádmio, ok. É espontânea. Mas para o níquel, não. Vocês entenderam a ideia? Por quê? Porque o níquel não está abaixo e à direita do cádmio. Capite? Resta deixa vocês brincarem aí. Tá bom, pessoal? Vocês acharam da aula? Bastante informação, né? Deu para entender, pessoal? Vou mandar o slide já já para vocês, viu? Coloquem a chamada de vocês aí, que eu estou colocando aqui no grupo de vocês os slides. Aí, galera, revejam isso ainda hoje. Vicente Monteiro, tu não quer que eu tenha serve mais não, né? Conselho de amigo. Hoje ainda, antes de dormir, dê uma olhada nos slides só que eu vou passar para vocês. Nos slides. Dê uma relida nos slides e anotem os pontos que vocês acharem mais importantes. Provavelmente os que eu frisei bastante aqui na aula. Tá bom? A gravação, assim que der. Eu tô meio aperreado de tempo, mas assim que der eu boto. Vão me cobrando. Vocês não me cobrando, eu me lembro. Analítica. Podem me cobrar, não acho ruim não. Deixa eu só salvar aqui o slide. 7. Show. Manter. Deixa eu salvar de novo. Peraí, tá salvando aqui, galera. O que eu escrevi aqui deu outro slide. Pronto. Salvo. Cadê a bendita? Aula 7. Aí os slides no grupo. Antes de dormir, não deixem para amanhã. Revisem os slides. Isso vai ajudar muito vocês a fixar o conteúdo que vocês viram hoje, de verdade. Tá bom? Depois, se vocês quiserem conversar aí sobre esse negócio. Eu tenho mais conteúdo para dar na próxima aula, Daniel. Tenho mais conteúdo para dar na próxima aula. Mas se der tempo, eu acho que eu consigo passar mais rápido dele. Eu reviso com vocês os exercícios. Tá bom? Eu reviso. Mas tentem fazer vocês.
Não é nem outro exercício, eu quero que vocês pelo menos revejam os slides, releiam os slides, sozinho vocês em casa aí, releiam os slides, tá bom? Dêem uma estudada e anotem, de canetinha na mão, digite não, tá bom? Pega uma canetinha na mão, papel e anota, copia o que vocês acharem mais importante. Show? Valeu, galera. Isso é neurociência. Se vocês estiverem curiosos, por que eu estou falando isso, procura no YouTube, esse cara aqui, ó, Pierluigi Piazzi. Pierluigi Piazzi. O cara é top. Dá uma olhada no que ele fala lá sobre técnicas de estudo. Tá bom? Então, bracinho, cheiro e